Boa noite. Meu nome é Zé Costa Silva e esse é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é um tema importante e que está no imaginário das pessoas. A herança. Nós vamos falar sobre o processo de receber e dar a herança, o como é que acontece, quais são as questões mais importantes e principalmente quais são as questões que estão no imaginário do telespectador em relação a esse processo que é fundamental na sociedade, que é de transferir a propriedade para as futuras gerações. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com um advogado especialista na área, Saulo Daniel Lopes. Saulo, seja bem-vindo ao Jogo do Poder. Muito obrigado, é um prazer imenso estar contribuindo, porque serviço de utilidade pública, falar sobre isso é um dos grandes tabus da sociedade, ninguém gosta de pensar na hora da morte, e isso gera professora Gisele Deronaca fala muito sobre isso, sobre o grande tabu de que é planejar uma sucessão, planejar uma herança. O brasileiro, especialmente, por si só já não é planejado, já gosta do jeitinho. E ainda por cima tem um medo, mais do que as outras culturas, da hora da morte, de falar no assunto, pensa-se que isso traz agouro. Então é um tema de relevância muito grande na sociedade hoje, sobretudo na economia. Agora, você que atua bem na área de sucessões, tecnicamente falando, para o telespectador, no direito, a área que fala sobre a parte de heranças e a transmissão de patrimônio, a área de sucessão. É quando um sucede ao outro. Por isso é chamado desse jeito. Você que atua, na maior parte das vezes, as pessoas deixam desorganizado as suas questões patrimoniais e aí depois fica um pepino danado para a família que sobrevive, né? A gente tem a cultura de processo. A nossa cultura não tem problema, tudo se resolve num tribunal, tudo se resolve num processo. Só que no âmbito dos bens, do patrimônio, quando se fala de herança, isso tem um problema ainda agravado. Por quê? Porque herança é uma palavra que prova qualquer família, prova qualquer seio familiar, qualquer união entre irmãos. Quando se fala de herança, todas essas relações estão em xeque, todas essas relações estão ameaçadas. Então, é um problema que avança na questão do caráter assoberbado do judiciário e entra na poluição da comunhão familiar, das relações sociais. Então, isso gera um problema de uma ordem macro. Gera um problema econômico, porque você tem muito bem preso, que não circula, é muito difícil você transferir um imóvel que está num bojo de um inventário. É muito difícil você gerir um patrimônio que ainda não foi distribuído para os herdeiros definitivamente. É muito difícil você ter uma relação saudável entre irmãos, entre parentes, entre pai e filho, muitas vezes, que brigam pelo mesmo patrimônio e acham que um merece mais, outro merece menos. Então, tudo isso gera um problema de larga escala. A distribuição patrimonial, como a gente não tem uma cultura de planejamento, acaba sendo algo que vai muito além do problema de encher o judiciário ou de demora num processo. Pode criar confusões familiares a ponto de romper a família para sempre. Para sempre. A gente está cansado de ver relações que foram destruídas, relações além de familiar, consanguinidade, relações de afeto serem destroçadas por conta de conflitos patrimoniais envolvendo herança. Isso poderia ser resolvido com um planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? Planejamento sucessório é a capacidade, a possibilidade que você tem de transferir ou de prever qual é a destinação dos seus bens quando da sua morte. Eu falei, é muito difícil você pensar em planejamento sucessório, porque isso necessariamente envolve você pensar no dia da sua morte. Envolve você pensar, você ter consciência, que é óbvia, mas é difícil, é relutante de você admitir, que você não é eterno. Então, pensando que eu não vou durar para sempre, eu já adianto a possível distribuição de para quem vai e da forma como vai o meu patrimônio após a morte. O que as pessoas podem ter medo é que se elas fizerem isso e continuarem vivendo, elas não poderão refazer esse planejamento depois. Pois, existem diversas formas de se fazer um planejamento sucessório. Existem formas, por exemplo, com a constituição de um planejamento societário dentro do seu arcabouço patrimonial, que você pode constituir por meio de pessoas jurídicas, por exemplo, você construir as chamadas holdings familiares,
empresas patrimoniais, por meio delas, você já distribui exatamente participações societárias. Mas e possibilitar. isso é bonito quando o cara tem muito patrimônio, família rica, família de empresário. Mas vamos imaginar o telespectador médio, ou eu, por exemplo, que aí a gente não tem muita coisa para poder fazer com que os nossos filhos herdem. Mas vamos imaginar que eu tenho uma casa, que tem uma laje, tá certo? O que é que eu faço com essa casa? E se eu alugar essa laje ou der essa laje para alguém construir em cima? Já não cria uma confusão danada? A gente tem que pensar uma coisa. O sistema jurídico brasileiro, o sistema legislativo, ele é absurdamente dirigente. Ele gosta de mandar na sua vida. Ele gosta de dizer como vão ser os bens quando você casar. Você não pode casar de qualquer jeito. Você não pode escolher como vai gerir seus bens depois que casa. Você não pode escolher como vai gerir bens depois que morre, ou não absolutamente. Então, uma série de coisas que a lei institui e te obriga a fazer de determinado modo. Planejamento sucessório é alguma coisa que se pensa tanto para rico quanto para pobre. Tanto para pessoas que têm muito patrimônio, quanto para pessoas que têm pouco patrimônio. Obviamente, a modalidade de planejamento vai ser diferente. É possível fazer, por exemplo, doações em vida que reservem para você a utilização da coisa. Por exemplo, uma casa. Você tem uma casa apenas. Você pode doar a casa para os seus sucessores naturais, para os seus herdeiros naturais, e reservar para si o usufruto, sabendo que, embora os seus sucessores, embora os seus herdeiros sejam donos, eles não vão poder reivindicar a coisa contra você, eles não vão poder lhe tirar a posse, lhe tirar o uso, lhe tirar o gozo da coisa, ou do bem, enquanto você estiver vivo, e você já poupa um trabalho, já poupa uma briga, uma contenda futura, sabendo que, colocando as regras do jogo muito bem estabelecidas. Muitas vezes as nossas famílias não são organizadas tradicionalmente através do casamento. Sim. Nós temos, por exemplo, muitas pessoas que casaram, que permanecem casadas, mas se separaram não oficialmente pelo judiciário, constituíram nova família, tiveram novos filhos, constituíram novos bens. Como é que se resolve uma situação dessa? O judiciário privilegia situações de fato. Por exemplo, cerca de 2 anos, o STF decidiu equiparar os efeitos, se falando de herança, de uma união estável com um casamento. Então, hoje, tanto faz se você é esposa ou se você é companheira, se você tem um casamento ou se você tem uma união estável, os efeitos patrimoniais de uma herança são absolutamente os mesmos. O STF entendeu que diferenciar uma situação da outra é inconstitucional. Então, existem pessoas que acham que não estão em situação regular, mas estão. Porque a união estável, por exemplo, não precisa de um instrumento, não precisa de um padre, não precisa de um juiz, não precisa de um cartório, não precisa sequer fazer a tal da escritura que todo mundo faz hoje, e ela serve apenas para constituir prova. A união estável nasce simplesmente pela situação fática de estarem unidas com o propósito de constituir família. Tanto privilegia essa situação para constituir uma situação jurídica, constituir uma união, constituir um seio familiar, quanto para destituir. Por exemplo, a separação de fato, hoje, ou seja, você continua casado, mas não mora mais junto, ela é absolutamente relevante para distinguir quem é a herdeira daquele momento para aquele tipo de patrimônio. Ocorre que os bens adquiridos na constância de um casamento, aquela pessoa que ainda continua dona no papel, ela vai ter o que a gente chama de meação, porque ela também é dona, mas herdeira dos bens particulares da pessoa que ela deixou, ou seja, da parte patrimonial que ela não foi adquirida durante a união, ela já não vai ser. Porque, embora casada, a situação de fato dela já não é de esposa, já não é marital. Vamos continuar batendo papo sobre isso, mas no próximo bloco. Voltamos já depois dessas mensagens comerciais, 1 minutinho apenas. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder falando sobre herança, falando sobre os aspectos ligados a esse processo importantíssimo que é a transmissão de bens depois da morte da gente. Todos nós vamos morrer, precisamos saber o que é que vai acontecer depois se a gente tiver algum patrimônio. Mas se a gente não tiver patrimônio também, tem um processo de inventário? Tem, o que a gente chama de inventário negativo. Ele é ainda mais irrelevante do que... Mas é obrigatório. É obrigatório, em tese ele é obrigatório, mas assim, existe muito pouca executividade nessa obrigação. Muito pouca gente faz.
Ele serve, por exemplo, para se habilitar em processos futuros. Às vezes os herdeiros estão pleiteando algum bem que o falecido não tinha, mas poderia vir a ter. Uma reclamação de uma verba trabalhista que não se tinha noção na época do falecimento. Quando da habilitação num processo futuro, por exemplo, será necessário comprovar a condição de herdeiro através de um inventário. E aí, como não tem bens deixados imediatamente, talvez só uma expectativa de bem futuro, tem a necessidade do tal do inventário negativo. Agora, uma das questões que a gente ouve muito aí é o seguinte: muitas pessoas casadas, homens casados, têm filhos fora do casamento. Esses filhos fora do casamento, eles hoje herdam também junto com os filhos do casamento? Não tem diferenciação absolutamente nenhuma. Mesmo que ele não tenha reconhecido? Mesmo que não tenha reconhecido. O reconhecimento de paternidade é um direito personalíssimo. Tem um precedente do STJ, bem recente, de um reconhecimento que veio 20 anos após o falecimento. Utilizaram prova, exumação de cadáver e tal, e o filho conseguiu fazer isso 20 anos depois do falecimento, com toda a herança já distribuída entre os herdeiros que existiam na época, o que deu a esse herdeiro o direito de pleitear contra os herdeiros, que não tinham ideia da existência deles, por exemplo. Naquela época, o novo irmão estava aparecendo agora e deu a ele um crédito contra os irmãos, e esses que receberam a herança tiveram que pagar a parte percentual atualizada em moeda corrente 20 anos depois de receberem esse bem, essa porção, o quinhão patrimonial de cada um. Então, a Constituição deixa muito claro e deixa muito bem estabelecido, para não haver qualquer dúvida, da impossibilidade de diferenciar um filho do casamento com o chamado filho bastardo, né? Existia essa nomenclatura, e inclusive com relação a filhos adotivos. Não deve haver qualquer diferenciação. Adotou. É filho tanto quanto o outro. Não se pode também desistir da adoção também, né? Não. Uma vez adotada, a adoção é definitiva. Uma vez constituído o processo e efetivado, tanto é que o processo de adoção é um processo difícil. Ele tem etapas, ele tem fases iniciais, a fase da guarda provisória, tudo isso visando o melhor interesse do adotado, né? Do adotando. Então vamos lá, filhos fora do casamento, filhos adotados e filhos no casamento, todos eles têm o quinhão igualitário. Estão no mesmo plano, quinhão igualitário, os mesmos direitos, mesmas obrigações perante o patrimônio que vão herdar também. Então, não tem qualquer diferenciação. Mas, na prática, a maioria das pessoas morre e não faz... as pessoas têm um único bem, uma casa. Normalmente, um dos filhos acaba ocupando a casa e eles não fazem o inventário. Como é que fica para resolver isso depois, regularizar essa situação? A gente tem uma situação... Isso parece que é muito comum, né? Que é comum na sociedade, que são inventários sobrepostos. A gente tem uma dificuldade muito grande, que é a regularização fundiária, a regularização de casas. Muitas pessoas não têm o registro da escritura das casas, transferem com aquele contrato de gaveta, contrato de compra e venda. Às vezes a propriedade não está completamente regularizada perante prefeitura, perante órgãos de registro, perante cartório. Então, isso tudo meio que faz com que o direito não tome ciência da existência dessas casas. Então, elas vão sendo transferidas na prática por meio de um trocado aqui, um trocado ali. Isso impede, por exemplo, que se obtenham financiamentos bancários. Isso impede, por exemplo, que o direito possa estar tributando de forma correta essas casas, esses patrimônios, e impede que a pessoa defenda a sua propriedade da forma correta, que é ter o registro certinho da escritura. Uma outra coisa que muitas pessoas perguntam é o seguinte: paga imposto para fazer a transferência do que morreu para o herdeiro? Tem imposto nisso? Paga, tem imposto, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão por Doação e Causas Mortes. Esse imposto tem uma coisa legal sobre isso. Imposto não tem nada legal nunca. Tem uma coisa legal para discussão, obviamente, mas realmente pagar imposto não é legal para ninguém. É que o governo, obviamente, ele prefere que a propriedade, que os bens circulem enquanto as pessoas estão vivas. Porque depois que morre, fica demorando muito a casa no nome de uma pessoa que já morreu, e isso impede a circulação de riquezas. Então, há propostas de lei aqui no Brasil para aumentar um imposto que hoje a tabela vai até 8%, dependendo do valor do patrimônio,
8% do patrimônio, a tabela de doação pós-morte, né? Ou de transmissão pós-morte, essa tabela, a proposta é que chegue até 20% do valor do bem. Por quê? Porque ele não quer que você deixe para transferir um bem depois de morrer. Ou seja, a doação acaba sendo mais barata do que... A doação muitas vezes é mais barata, porque a doação é uma cota única, uma tabela única, falando da situação do estado da Bahia, aqui do nosso município, tem um imposto de 3,5%, independente do valor do imóvel, na doação em vida. Na transmissão pós-morte, esse imposto pode chegar até 8%. Então, é mais do que o dobro. É uma situação que estimula as pessoas a não deixar, a não morrer abraçado naquela propriedade e negociando o patrimônio ainda em vida. Muitas pessoas têm uma coisa contrária ao testamento. O testamento faz parte do planejamento. O testamento faz parte. É a forma talvez mais clássica, mais antiga, mais usual de planejamento sucessório. E é caro fazer um testamento? Não, hoje em dia é muito barato. Os cartórios... E é acessível. Qualquer cartório tabelionato, hoje, é acessível. Você faz no mesmo dia. Você pode fazer um testamento, por exemplo, por um instrumento particular. Embora seja um instrumento solene, tem uma forma direitinho, se você não obedece, tem a nulidade e tal. Mas você pode fazer digitar num computador, chama 3 testemunhas, obedece aqueles requisitos de validade e está feito. O testamento pode sair gratuito. Não tem muito custo para fazer isso. A grande limitação é que o testamento ele pode atingir somente metade do seu patrimônio se você tem algum herdeiro chamado herdeiro necessário, que é pai, esposo, esposa, companheiro, companheira ou filhos, ou descendentes, né? Ascendentes, descendentes ou companheiro ou esposo, esposa. Você tendo algum desses, você só pode dispor, você só pode prever, você pode destinar metade da sua herança. Agora, eu vou imaginar, por exemplo, que a pessoa morra, ele não é casado, ele tem uma namorada, tá certo? Essa pessoa engravida a namorada, nem a namorada sabe, nem ele, mas aí ele tem um acidente e morreu. Esse filho que não nasceu ainda, ele tem direito a essa herança? Tem. É resguardado o direito do nascituro, porque, embora a situação de vida só comece a ser considerada para o direito quando há atividade cerebral, toda uma discussão que o STF já bateu e rebateu, há uma expectativa em cima daquele nascituro, daquele feto ainda na barriga, e ele, principalmente nessa condição de único herdeiro, vai ter, sim, o direito à herança de modo inequívoco. Acho que não tem nenhum... E se essa moça que era apenas namorada, ela também vai ter direito a essa herança? Não, a condição de namorada não dá a você, não dá a ela, no caso, o status de herdeira, a não ser que fosse uma situação de união estável, que levaria um pouco, faria ela subir de nível, passar de fase, né? Sair do namoro para a condição de companheira, que é o propósito de constituição familiar, já efetivado. Não tendo essa condição, a figura da namorada não é contemplada no direito sucessório enquanto herdeiro necessário. Mesmo que seja namorado de longo tempo? Mesmo que seja um namorado de longo tempo. Existem algumas diferenças que a própria prática vai demonstrar quando é companheira e quando é namorada. O propósito de constituir família já em continuidade, já em andamento, ele é o principal fator. Às vezes, você pode ter o propósito de constituir família e não morar junto. É possível você ter uma união estável de pessoas que moram separadas. Por exemplo, uma situação muito comum é um jogador de futebol. Ele, às vezes, tem uma união estável, ele tem um domicílio, ele tem um cantinho para onde ele volta, mas ele está morando na Austrália, está morando na Arábia. Mas aqui no Brasil, sabe-se e é reconhecido publicamente que ele tem uma companheira. É diferente da namorada, que muitas vezes não tem aquela relação de uma mesma casa ou o mesmo ponto fixo para onde ele volta, não tem um propósito de constituição familiar, apenas é uma pessoa com quem ele tem um relacionamento afetivo, mas não é a companheira propriamente dita dele. Vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco, voltamos já depois dessas mensagens comerciais. Até já! Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre herança, sobre a sucessão após morte e o que é que acontece e o que é que pode acontecer de problemas, de facilidades e falando um pouco sobre planejamento
hereditário ou de sucessão. Isso nós estamos entendendo que é conversando com o advogado Saulo Daniel. Saulo, você falou uma série de coisas muito interessantes, mas muitas pessoas não fazem inventário, muitas famílias não fazem inventário. Isso tem alguma penalidade? Tem. Existem multas que, a depender do município, ela é incidente. Se você passa de 60 dias, tem uma multa, e se passa de 180 dias, a multa aumenta. Então, o inventário é desejado pelo sistema jurídico que seja imediato. Morreu a pessoa, e aí sabe que tem a situação de luto, mas dentro do prazo de 60 dias é necessário que se abra o inventário, que se comece. Ainda que você não tenha todas as informações, mas é necessário que se comece. Hoje o inventário é facilitado. Desde 2007 é possível fazer inventário, desde que não haja nenhum incapaz entre os herdeiros, num cartório. Ou quem é incapaz? Um menor de 18 anos ou alguém com a capacidade de discernir reduzida. Alguém que sofreu um processo de curatela, por exemplo. Alguém com processo de interdição que não pode praticar os atos da vida civil, não pode... Mas, nesse caso, quem intervém no processo, além das partes, é o Ministério Público. O Ministério Público. Exatamente por isso que existe um impedimento, um bloqueio, para que ele seja fora do ambiente judicial. É necessário que se pleiteie perante o juiz, que se abra um processo judicial, inclusive para você abrir espaço para a intervenção do Ministério Público, que vai ser o fiscal desse processo em prol dos interesses do incapaz. Uma coisa interessante que você falou aí é fora do ambiente judicial, o impedimento ao fora do ambiente. É porque nós conhecemos tradicionalmente o inventário que acontece através do juiz, etc. Mas tem outra forma de fazer inventário? Tem. Desde 2007, há uma previsão no nosso sistema processual e civil, que é o inventário extrajudicial. Ele pode ser feito num cartório, um tabelionato, e você, havendo acordo entre todos os herdeiros, não havendo briga para a distribuição do patrimônio, tudo certinho, não havendo interesse de incapaz, como eu expliquei, você pode fazer isso por meio de uma escritura pública. Você pode fazer isso em poucos dias, Em então? poucos dias. Hoje em dia é muito simplificado. O custo mais barato também? Custo mais barato. Custo mais barato porque as custas processuais normalmente tendem a ser, dependendo da tabela do Estado, aqui no Estado da Bahia, ela, com um volume patrimonial alto, ela pode chegar a R$ 40.000, em média, se o patrimônio é muito elevado. Então, os custos do extrajudicial tendem a ser mais baratos, inclusive os gastos com advogados são minorados, se o processo é simples, e você pode resolver com a média de até 90 dias. Agora me diga uma coisa, você falou o custo de advogado. Obviamente, sempre o nosso telespectador fala do custo do advogado. Sim. O advogado é fundamental nesse processo de inventário, eu posso fazer sem advogado? Não, o advogado é fundamental. É necessário, é preciso, a lei não dispensa o advogado dessa tarefa. O que acontece é que muitos profissionais avaliam os seus honorários, o valor que tem a receber, de acordo com a estimativa de trabalho que vai ter. Um processo onde há rixa, onde há briga, onde há discussão, tende a demorar muito mais tempo, o que importa em muito mais trabalho. Um processo onde você não tem tudo regularizado, você tem interesse de menor, onde você necessariamente tem que acionar o judiciário, ele tende a se dilatar no tempo, e aí a gente conhece inventários de 30 anos de duração e que não resolvem, que ficam amarrados, aquelas contendas. Obviamente, isso impacta diretamente na proposta de remuneração que os profissionais costumam fazer. Mas quem não tiver condições de pagar um advogado pode, por exemplo, chamar a Defensoria Pública? A gente tem o serviço da Defensoria Pública, as faculdades de Direito prestam um serviço muito relevante também, através dos núcleos de prática jurídica, que são estudantes atendendo, mas com supervisão dos professores. Então, esses dois serviços, principalmente, são muito relevantes e muito úteis para o cidadão, sobretudo o menos favorecido economicamente, que pode acionar diretamente, e são serviços que costumam ser efetivos e realmente ajudam. Ontem me fizeram uma pergunta e eu vou lhe fazer para saber qual é a sua resposta. A situação é a seguinte, uma moça separada, tá certo? Com 2 filhos, recebeu uma herança do pai dela. Ela tem uma irmã. Recebeu uma quantidade X de imóveis, vamos imaginar 20 imóveis, tá certo? E essa moça, ela está passando por um período complicado de cabeça, ela está
frequentando determinadas instituições, filosofias, você está com a cabeça complicada e está tomando decisões do tipo, vou pegar um desses imóveis e vou doar para fulano, doar para Beltrano, e não está falando dos seus próprios filhos. E existe algo que esses filhos podem fazer em relação a isso, porque eles não são herdeiros ainda, ela está viva. Sim. Como é que funciona dessa forma? Embora a gente saiba que não existe herança de pessoa viva, você tocou em 2 pontos que podem ser problemas para ela. O primeiro é que se fica comprovada alguma incapacidade, ainda que seja transitória, dela de praticar os atos da vida civil, imagina que ela possa estar tendo algum tipo de surto, que ela possa não estar tendo domínio completo das suas faculdades mentais, todas essas negociações podem ser anuladas. Podem ser objeto de nulidade, de uma ação anulatória, por conta de um vício de consentimento, como a gente chama em direito. Um problema, um defeito no negócio jurídico, na venda. Assim, olha, essa pessoa não estava em condição de vender quando vendeu. Se isso fica comprovado, é possível trazer de volta o patrimônio para a propriedade dela. Mesmo de quem comprou de boa fé? Se for possível ao comprador de boa fé conhecer daquele estado, se ela deu pistas de que, de fato, se ela vendeu muito abaixo do preço do mercado, uma casa que valia 1 milhão, ela vendeu por 50 mil porque quer se desprender. Ou se ela deu para alguém? Ou se ela deu para alguém, se ela doou para alguém, fica... Claro, a doação é possível, mas se ela fez isso dando margem à interpretação, se o terceiro podia descobrir aquela situação, podia ter o discernimento de que ela não estava dentro das faculdades mentais, ele passa a não ser um terceiro de boa-fé. A boa-fé é exterminada imediatamente e sim, esse negócio pode ser anulado por conta disso. O outro ponto que você tocou é que a doação tem limites, ainda que seja em vida. Você não pode doar mais do que você poderia dispor em testamento. Você não pode se desfazer de mais dos bens que você deveria reservar à herança dos seus sucessores naturais. Ou seja, eu não posso gastar a herança que eu recebi toda, não? Não. Se você viola a parte que a gente chama de legítima, não. Doando, não. Você pode vender. Vender você pode, e você também não pode se desfazer dos bens a ponto de não deixar patrimônio suficiente à sua subsistência. Nem para os seus filhos naturais. Nem deixar os seus herdeiros naturais, no caso, os seus filhos, seu pai, você não pode doar tudo e ficar sem nada a ponto de não ter com o que sobreviver. A lei toma conta de você como uma babá para que você tenha necessariamente que resguardar, que reservar algo para a sua sobrevivência e algo para que os seus filhos sejam herdeiros. O que se faz? Muita gente vende as propriedades, e lá na Itália isso é um fenômeno que vem crescendo muito, eles anunciam em jornal a propriedade nua, que é a propriedade sem usufruto. Velhinhos, e colocam a idade. Pessoas mais idosas, às vezes colocam 80 anos, vendem propriedade, às vezes a propriedade custava 200 mil euros, ele vende por 150 mil, 120 mil, quem compra já está na expectativa de que ele não tem mais muito tempo de vida, e aí compra a propriedade nua, ou seja, só o direito de propriedade, mas sem a posse, sem o uso, sem o usufruto. Então eles reservam o usufruto para si, ganham um patrimôniozinho no final da vida, aproveitam, viajam, e aí quando falecem, quando vem a abrir a sucessão, já não tem mais nada para os herdeiros, porque ele já se desfez legalmente, licitamente, sem doação, mas vendendo onerosamente. E isso pode ser feito no Brasil também? Pode, o nosso sistema. Inclusive, isso faz parte do planejamento sucessório quando se faz para os filhos. Muita gente faz isso para os filhos. Se desfaz e antecipa. Olha, eu tinha 3 casas aqui, tenho 3 filhos. Uma casa para cada um, vocês viraram proprietários, mas o usufruto é meu enquanto eu viver. Depois do falecimento, os bens estão já distribuídos, não há necessidade daquele inventário tão tormentoso, só do inventário negativo, como a gente falou, e aí está todo mundo feliz, inclusive o Estado. Vou fazer uma pergunta com essa mesma situação, mais ligado à companheira, mas no próximo bloco. Vamos lá. Voltaremos aqui no Jogo do Poder falando sobre herança e falando no próximo bloco sobre a questão da companheira. Aguarde um minutinho apenas, rapidinho. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder falando nessa noite sobre herança, sobre como fazer essa transposição patrimonial depois da morte da gente.
nós estamos conversando com o advogado Saulo Daniel Lopes, que é especialista na área. No bloco passado, Saulo, a gente ficou falando da questão da companheira. Tá? Eu vou lhe dar um exemplo para a gente ver se ela tem direito a alguma coisa. Vamos imaginar que eu sou divorciado, tenho 2 filhos, já tenho todo o meu patrimônio consolidado, não comprei mais nada. Vamos imaginar que no ano que vem eu arranje uma namorada e essa namorada eu queira constituir família com ela. E daqui a uns 5 anos eu morro numa relação de união estável com ela. Ela tem algum direito da herança do meu patrimônio já constituído antes da chegada dela? Em situações normais, ela concorre, ela participa da herança com os seus filhos. Existe uma situação meio delicada que a gente precisa falar, mas se você tiver mais de 70 anos no início do relacionamento... Não tenho não, ainda não tenho não. É uma situação meio delicada, né? Mas quando se tem, falando de outra pessoa qualquer, é para não revelar a sua idade... Eu tenho 53 anos, isso não precisa, isso não é um problema. Está seguro. Mas quando se tem mais de 70 anos, o regime de bens é obrigatório, o regime da separação legal. E quando se fala em separação legal de bens, aí a companheira, a esposa, ela não é herdeira. Ela passa a não participar da herança. Mas a união é estável, não tem escolha de regime patrimonial do casamento. Quando você tem mais de 70 anos e começa um novo relacionamento, seja casamento ou união estável, você não tem mais o direito de escolher seu regime de bens. A lei é quem escolhe. A lei diz que você necessariamente chama separação obrigatória ou separação legal de bens. Mas vamos imaginar que eu tenho 53 anos, comecei um relacionamento, mas eu não compro mais nada de patrimônio. Não adquiro mais nada do meu patrimônio, ele já está consolidado. Se você adquirisse patrimônio durante a união de vocês, tomando por base que o regime seria o de comunhão parcial de bens, que é o regime estándar, que é o regime normal, se você adquirisse alguma coisa, ela não teria direito à herança, ela teria direito à meação, que é metade do patrimônio. Metade do patrimônio já seria dela, a outra metade para todos os demais. Isso se eu adquirir. Se você não adquire, ela participa da herança como se fosse uma de suas filhas. É o que a lei diz. O regime se você tem direito à meação, você não tem direito à herança. Mas se você não tem direito à herança, ou se você tem direito à situação inversa, né? Se você mea, você não herda. Se você herda, você não mea. Sendo fora do regime de separação de bens obrigatório. Então, ou de comunhão total de bens, que aí, no caso, você só mea. Mesmo que ela não tenha colaborado na formação do patrimônio, mesmo assim ela tem direito... Se ela houvesse colaborado, ela teria direito à meação. Ela seria tão dona quanto você para esse efeito. Ela seria considerada dono de metade do patrimônio. Ela não colaborando, esse patrimônio entra no rol daquilo que a gente chama de bens particulares. E os bens particulares, eles são divididos entre o cônjuge e os filhos, na mesma proporção. Ela entra como mais uma de suas filhas, concorrendo em igualdade de condições com eles. Essa é a condição. Isso é importante dizer para o telespectador, porque isso é muito comum, não é? Bastante, bastante. As situações de união estável, elas nascem de um modo muito natural. Não se tem nem como dizer em que data começou a união estável. Porque ela vai nascendo, daqui a pouco coloca uma escova de dente ali, traz uma cueca, e você não percebe, mas você já está enveredado numa relação de união estável. Às vezes um namoro fica um pouco mais sério, vou passar um dia aqui, passa um final de semana. Aqueles contratos de namoro funcionam no direito brasileiro? Os contratos de namoro, desde que reflitam a realidade, funcionam. Olha, vou assinar um contrato para configurar que o que a gente vive não é união estável, é namoro. Mas se ele não refletir a realidade, ele pode ser facilmente desconfigurado. Não adianta você estar 20 anos convivendo na mesma casa, com a mesma mulher, às vezes tem 3 filhos e tem um contrato de namoro que você acha que está te resguardando para que não chame ela de companheiro, para que ela não tenha direitos patrimoniais, mas isso não existe. Se a realidade desconsidera o direito, se o direito desconsidera a realidade vai desconsiderar o direito. Isso é uma máxima muito antiga. Então... Agora me diga uma coisa, imaginando empresário, o pequeno empresário, o dono de uma quitanda, o dono de um restaurante, um pequeno empreendimento onde ele faça a vida da família. Como é que fica a herança numa situação como essa, onde, inclusive, os filhos
e pessoas colaboram na produção da riqueza total da família? Pequenos e grandes empresários enfrentam esse desafio, que é a continuidade da empresa familiar, da atividade que sustentou a família por muito tempo. E às vezes você tem um pai que, na área de construção civil, começou como pedreiro, fundou uma empresazinha e tal, mas os filhos querem ser doutores e viram advogados e tal, e ninguém quer dar continuidade àquela empresa. É uma situação muito comum. E outra situação é essa, que todo mundo participa daquilo ali. Em tese, o que se cria é uma relação empregatícia entre o dono do estabelecimento, o dono do negócio, que muitas vezes, pela nossa cultura, é o patriarca, e os filhos. Os filhos podem ser empregados dos pais, não tem qualquer tipo de problema com relação a isso. Na realidade, os filhos podem reclamar trabalhista, fazer reclamação trabalhista contra o pai. Isso podem fazer a reclamação trabalhista contra o pai, e nessas situações é muitas vezes o que fica configurado. Às vezes cria-se uma empresa familiar, e os filhos são colocados como sócios, como participantes daquele seio empresarial, ainda que microempresário, ainda que pequeno, de pequeno porte ali. Eles participam, e na medida da propriedade que eles tenham, da condição de sócio, eles vão ter direito ao negócio. Caso não tenham, resolve-se pelo ponto do inventário, resolve pelo plano da sucessão pós-morte. Qual era a participação dele? Ele tinha essas cotas aqui dessa empresa, muitas vezes constituem uma pessoa jurídica para... Mas vamos imaginar que essa quitanda ela seja informal. Seja um negócio informal. Mesmo assim, funciona do mesmo jeito. Todo esse patrimônio pode ser quantificado. Qual é o valor desse estabelecimento? Ainda que você numere mercadoria por mercadoria. Tudo isso pode ser quantificado. E aquilo que for quantificado, divide entre os filhos, os herdeiros naturais, né? Porque às vezes não é filho. Até um irmão pode ser um herdeiro. Não havendo nenhum ascendente, não havendo descendente, não havendo companheiro ou cônjuge, vai sobrar para o colateral mais próximo, no caso, o irmão. Sim, mas isso não tem limite, né? Não é todo mundo. Não é o meu primo de 15º grau que vai herdar. Não havendo outros em linha mais próxima, e você tendo um primo de 10º grau, sendo ele o mais próximo vivo, ele herda. Não havendo nenhum parente que venha e comprove laço de ou colateralidade, ou ascendência ou descendência, ou status de companheira ou esposa, companheiro ou esposo, aí vai a herança vai para o Estado, né? Que ele chama de herança jacente primeiro. Estado ou município? Vai para a Fazenda Pública, município. É município, né? É. Agora, obviamente a gente já está quase chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você me dissesse o seguinte. Falando diretamente com o nosso telespectador, o que é que você recomendaria os cuidados que ele deve adotar, o que é que ele tem que pensar antes de morrer, obviamente, para poder resolver ou facilitar essa questão do inventário ou da transmissão de bens? Primeira coisa é se admitir falível e admitir que você não é eterno, que nós não somos eternos. Pensar nos patrimônios, pensar na própria vida, na gestão, é algo que dói, mas que deve ser feito necessariamente. Quanto mais você antecipa essa noção e esse planejamento, mais conflitos familiares você evita, mais problemas aos seus parentes, aos seus filhos, à sua esposa, que você tanto ama, você evita. O inventário costuma ser um processo muito doloroso, muito difícil, muito demorado às vezes e muito custoso. Quando se faz isso em vida, quando se contempla e, claro, procura ajuda profissional para fazer a melhor estratégia possível para a distribuição ainda em vida, menos custosa, com menos briga possível, para que você antecipe isso sem se prejudicar. Às vezes doei tudo, fiquei sem nada. Sem se prejudicar, garantindo o seu sustento, garantindo a sua subsistência e garantindo, sobretudo, continuidade das suas atividades familiares. Às vezes é uma empresa, às vezes é um mercadinho que está há anos ali, às vezes é uma pequena construtora. Você garante que isso vai continuar, que seus filhos ou o filho com mais aptidão para o negócio vá tocar o negócio e os outros filhos são contemplados de outra forma. Tudo isso é possível, você garante que sua família vai ter o menor custo possível e que todo o ambiente familiar que você com muito custo construiu em amor, em solidariedade, em harmonia, vai ser preservado tranquilamente, porque você já cuidou de antecipar toda essa conversa, toda essa ciência de que cada um tem direito a uma parcela igual em vida. Agora, uma das outras questões que a gente pode ter é em relação... que as pessoas falam muito, eu vou te deserdar. Isso é possível? É possível, mas em situações muito restritas.
o nosso ordenamento. Deserdar porque eu quero, porque eu gosto mais de um, gosto mais do outro, isso não é possível. A lei já determina que aquele herdeiro é necessário. Mas em situações, por exemplo, que há uma acusação comprovada, uma condenação por tentativa de homicídio do pai, ou de um crime contra a honra do dono da herança, do autor da herança, essas situações são possíveis desde que haja reconhecimento judicial de deserdação. Aquele filho, aquele pai, às vezes, ascendente, descendente, perde direito ao seu quinhão, à sua participação na herança, se ocorrem dessas hipóteses que são hipóteses extremas. Um filho que é condenado por crime contra a honra do pai, que é condenado por tentativa de homicídio do pai, são causas que a lei elenca como causa de deserdação. Outras causas impossível, né? Só causas muito extremas. O fato de um pai gostar mais de um filho do que do outro, ou aquela discussão ali no ambiente de futebol que não chegue a um crime contra a honra, essas causas assim... Mesmo que o filho tenha brigado com o pai e tenha deixado de falar com ele nos últimos 10 anos. Não, isso não é causa de deserdação. Telespectador, preste atenção, esse negócio de herança é coisa séria. Procure sempre um profissional capacitado para que você possa fazer o seu planejamento e passar o final de nossas vidas de uma forma positiva, feliz, porque, na realidade, a felicidade é o que mais importa. Obrigado pela sua audiência, mas, infelizmente, estamos chegando aqui ao final. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar prestando esse serviço de utilidade pública para a nossa população. Até a próxima semana, nós vamos discutir mais um assunto de seu interesse. Aqui é o Jogo do Poder e meu nome é Zilan Costil. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Até já!